Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: identificar as emissões radioativas, aprender sobre as leis da radioatividade, entender o significado de tempo de meia-vida e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Falando nisso, as perguntas da aula, então: quais são as principais emissões radioativas e o que é desintegração? Então, falando das emissões radioativas, são denominadas emissões radioativas naturais o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas liberadas pelo núcleo de um átomo quando são submetidos a um campo magnético ou elétrico. Sofre uma subdivisão em 3 tipos bem distintos: partículas ou radiações alfa e beta e ondas eletromagnéticas gama. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas emissões. Então, a radiação alfa, a gente usa o símbolo aí grego alfa, formada por 2 prótons e 2 nêutrons, é semelhante ali ao núcleo do hélio. São partículas que apresentam massa e carga elétrica positiva. Podem ser facilmente detidas por uma folha de papel, porém não conseguem ultrapassar as camadas externas das células mortas da pele de uma pessoa. Assim, são quase inofensivas, porém podem penetrar no organismo por meio de ferimentos ou aspiração, causando lesões graves. Então, por mais que ela seja detida por uma folha de papel e não consiga atravessar a primeira camada da nossa pele, aqui das células mortas, se você tiver um ferimento ou aspiração aí, ela vai causar lesões graves internamente. São empregadas no tratamento de câncer e é uma radiação ionizante. Ou seja, ela tem capacidade aí, de eletrizar os elétrons, retirar os elétrons. Agora, então, a radiação beta. Então, a gente usa o símbolo grego ali, beta. Não é composta por prótons nem nêutrons, mas por um elétron. Logo, apresenta carga elétrica negativa. A partícula beta possui uma interação com a matéria e tem um alcance maior e um poder ionizante cerca de 1/10 maior quando comparado à partícula alfa. Pode ser bloqueada por uma folha de alguns milímetros de alumínio. Quanto à saúde, as partículas beta penetram moderadamente em tecidos vivos e podem causar mutações gênicas espontâneas. As fontes de emissão de partícula beta podem ser utilizadas em terapias de radiação no combate ao câncer e também é uma radiação ionizante. Então, ela está relacionada aí aos processos de radiação, lá de quimiorradiação, para fazer o tratamento aí das terapias de câncer. E o que é desintegração, então? Quando buscamos em dicionários, encontramos o vocábulo desintegração está relacionado à ação de desintegrar ou de destruição total. Na química, desintegração ou decaimento radioativo corresponde ao fenômeno de transformação de um átomo em outro por meio da emissão radioativa a partir de um núcleo estável. Então, desintegração seria essa deformação aí, essa separação desse átomo que está instável, num núcleo mais estável. Para entender a desintegração ou decaimento, foram elaboradas leis da radioatividade que estudam a transmutação natural do núcleo atômico quando emite partículas do tipo alfa ou beta. Então, olha só, esquematicamente a gente tem que a partir do núcleo instável, que a gente chama aqui de isótopo pi, ocorre o decaimento ou a desintegração radioativa, transformando-se em núcleos menores, que são chamados de isótopos filhos, mais a liberação das emissões radioativas. Aí aqui no desenho a gente vê lá o isótopo pi, então o átomo ali, o núcleo do elemento que estava instável, ele vai sofrer o processo de decaimento, vai se transformar ali nos seus isótopos filhos e vai ter então a liberação das radiações, alfa, beta e gama. Para entender então essa desintegração, a gente tem as leis, que vão falar sobre isso. E aí a primeira lei, a lei da radioatividade, ou lei de Soddy, fala o seguinte: quando um núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 de suas unidades e seu número de massa diminui 4 das suas unidades. Lembram das representações aí da estrutura, da representação dos nossos elementos químicos?
Na parte de cima, então, a gente coloca sempre o número de massa, que é a soma dos prótons mais os nêutrons, e no lado de baixo aqui a gente sempre vai colocar o nosso número atômico. E aí a gente vai ver aqui, ó. Então, o número atômico diminui, né, 2 de suas unidades, então 92 diminuiu 2, foi para 90, e o número de massa diminui 4 unidades. 234 menos 4, 230. Então, a gente tem a emissão de uma partícula alfa e a transmutação aqui, né, a troca, então, do urânio pelo tório, que é um elemento aí menor, né, menor e mais leve. A segunda lei da radioatividade, ou lei de Soddy-Fajans, ela fala o seguinte, ó. Quando um átomo emite uma partícula beta, o seu núcleo, né, o seu número atômico, que é o Z, aumenta em uma unidade e o seu número de massa, que é o A, não se altera. Então, de novo, a gente tem o número de massa na parte de cima, né, superior aqui, e aí a gente tem a emissão da nossa partícula beta e o número de massa continua sendo o mesmo, nesse caso 14. Já o nosso número atômico, que é a quantidade de prótons, aqui o Z, né, que está desenhado embaixo, representado embaixo, ele vai ter um aumento no seu número. Então, de 6 ele vai para 7 aqui nesse nosso exemplo, que está utilizando o carbono. Vamos fazer a atividade 1 agora? Durante os estudos realizados com a radiação, Marie Curie observou que novos elementos químicos podem ser formados por meio do que ela denominou de decaimento radioativo. Nesse decaimento, o núcleo de um átomo emite, por exemplo, radiação alfa e forma um novo elemento com um número de massa e número atômico diferente do átomo que originou. Assim, se partimos do núcleo do polônio, qual será o número atômico e o nome do novo elemento formado quando o polônio emitir uma radiação alfa? Para poder responder essa atividade, é importante que você consiga aí observar a tabela periódica. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, quando um nucleíde emite uma partícula alfa, um núcleo, a massa atômica é reduzida de 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. E assim a gente tem essa reação. Então, começando lá com o polônio, emitindo a nossa radiação alfa, diminuindo 4 unidades em cima e 2 unidades embaixo. E aí o elemento que a gente marcou aqui como X, que tem o número atômico 82, lá na tabela periódica você pode procurar, é o chumbo, que o símbolo é Pb. Agora a gente vai fazer a atividade 2, que está dividida em 2 partes. Eu vou deixar um tempinho cada uma das telas para vocês. Então, detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima de elemento radioativo, o americio 241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor desse detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Esse elemento se integra de acordo com a equação que está aqui. Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a uma emissão de partículas alfa, beta ou raios gama. Justifique a sua resposta. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado vai falar então sobre os detectores de fumaça que ajudam aí na prevenção dos incêndios. Ele traz a equação aqui e ele quer que você fale que o que ele colocou aqui como letra Z corresponde a uma emissão do tipo alfa, beta ou do tipo raios gama. Então olha só, o enunciado descreve a emissão natural de radiação, que ele chamou de Z, a partir de um átomo de americio,
que apresenta número de massa igual a 241 e número atômico igual a 95, o qual se transforma em um átomo de netúnio de massa 237 e número atômico 93. Como o número de massa entre os dois elementos apresenta uma diferença de 4 unidades, né, fazendo a subtração, e seus números atômicos apresentam uma diferença de 2 unidades, podemos afirmar que a radiação que ele chamou de Z, que foi emitida, é uma partícula alfa, já que seu número de massa é 4 e seu número atômico é 2. Agora vamos fazer a atividade 3? Então, olha só. O elemento netúnio, né, e aqui a gente tem a expressão dele, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, transforma-se em qual elemento químico? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o elemento aqui é o netúnio e aí ele quer saber, após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, qual elemento químico que ele se transformou? Lembrando que, né, na parte superior aqui sempre é o número de massa e na parte inferior aqui é o número atômico. Então, olha só, quando o elemento emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Isso significa que ele se transforma em um elemento com o número de massa, né, que vai ser ali o Z mais o N, né, ou o Z ali pode ser entendido ali como os prótons, com 4 unidades a menos que o número atômico. Lembrando que o número atômico sempre representa a quantidade de prótons de um determinado elemento, reduzindo de 2 unidades. Quando o elemento emite uma partícula beta, ele perde um elétron e tem o seu número atômico acrescido de 1 unidade. Sabendo disso, a gente pode fazer as continhas, então, para ver, né, qual número ficou lá no final. Então, aqui a gente começa, então, com o nosso netúnio. Então, ele tem 7, né, alfas, 4 betas.
E aí a gente vai fazendo a nossa continha aqui, né? Colocando então os valores, né, que a gente vai estar subtraindo aí de massa, certo? Então 7 vezes 4 ali no caso, a gente tem uma massa de 209. Lá então para o número atômico a gente vai ter acrescido lá, né? E também a diminuição de 2 e depois o acréscimo ali de 1 das partículas beta. E a gente tem a nossa continha final aqui e então o número atômico vai ficar 83. Olhando lá na tabela periódica, né, que está organizada em ordem crescente de número atômico, a gente vê que o elemento obtido, então, é o bismuto aí com seu número atômico 83, certo? Agora a gente fala um pouquinho sobre o poder de penetração, então, dessas emissões radioativas. Olha só, a partícula alfa ela possui um poder de penetração baixo, a partícula beta possui um poder de penetração médio e as ondas eletromagnéticas gama possuem um poder de penetração bem elevado. E aqui no desenho a gente vai ver, né? A gama, né, que está aqui em zigue-zague, ultrapassa o papel, né, o corpo humano, metal, água, concreto e fica detida ali somente pela espessura de chumbo. A gente tem o nêutron aqui, né, que vai passando até encontrar o copinho de água, a beta que passa aqui, né, e fica detida pelo metal, e a alfa que já fica retida ali pela folha de papel. E o que é tempo de meia-vida, né, que é outro assunto dessa aula? É o intervalo de tempo em que uma amostra de um elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. E aqui no desenho está mostrando, né, uma massa inicial e aí ela tem um tempo de meia-vida aqui T meio, né, e vai dividir pela metade essa quantidade de massa, passando mais um tempo de meia-vida, diminui novamente, né, reduz pela metade e assim por diante até que se finalize. Esse tempo de meia-vida, ele é específico aí para cada tipo de material. Então tem algumas coisas que têm um tempo de meia-vida bem curtinho, de segundos, minutos ou horas, e outras que levam aí séculos, né, muitos e muitos anos. O tempo de meia-vida do elemento químico radioativo é utilizado para a determinação da idade de fósseis, rochas e objetos arqueológicos, pois o carbono 14, que é o isótopo radioativo do carbono, é incorporado pelos organismos vivos. Então o carbono 14, que é o isótopo radioativo do carbono, ele é comum aí aos seres vivos e ele para de ser incorporado a partir do momento que esse ser deixa de ser vivo, né? E aí a gente vai então diminuindo, né, a partir aí dos seus tempos de meia-vida. Quando a gente acha um fóssil, né, uma amostra aí que foi de origem viva e consegue ver quanto de carbono 14 tem dentro daquela amostra, fazendo o cálculo a gente consegue ver quantos anos levou para ele chegar nesse momento com aquela quantidade pequena ali de carbono 14, partindo do ponto que quando ele estava vivo ele tinha 100%, a gente consegue calcular a idade aí desse objeto, desse fóssil. A idade da Terra foi determinada por meio da desintegração radioativa do urânio e para a estimativa de quanto um lixo radioativo deve ser isolado também utilizamos esses cálculos de meia-vida. E em radiofármacos, né, sem ação farmacológica, é utilizado na medicina nuclear para o diagnóstico e a terapia de várias doenças, também aí tem o seu tempo de meia-vida estimado para que ele possa ter a sua função, né, executada aí nos diagnósticos e nas terapias. E nas curiosidades da química, eu trouxe aqui através do QR Code o acesso a uma reportagem que o título é o seguinte, ó, cientistas recuperam som de instrumentos da idade da pedra ossa. Então eles encontraram um artefato, né, que eles acreditam que seja utilizado aí como instrumento musical e na reportagem você pode ouvir o som que sai desse instrumento, além de todos os processos aí de descoberta e da datação aí que eles utilizaram para descobrir quantos anos tem o artefato. Bem interessante a reportagem. E o que estudamos na aula de hoje? Identificamos as emissões radioativas, aprendemos sobre a lei da radioatividade, entendemos o significado do tempo de meia-vida e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!